Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que privilégio me direcionar a você mais uma manhã. Quero lembrá-lo que nesse tempo nós temos buscado a Deus de modo intencional e o desafio é que a gente possa ler a Bíblia toda em 2021. Se você deseja fazer parte desse projeto conosco, leia o texto que está descrito aqui embaixo. Amém? Quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 1 Reis 19, versículo 8, que diz assim: Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? Meus irmãos, nesse texto aqui, a Bíblia diz que Elias, o profeta, ele havia profetizado, ministrado contra Acabe, um rei, cuja esposa se chamava Jezabel. A Bíblia diz que depois desse tempo, Elias sai correndo e ele vai para o deserto, porque Jezabel havia mandado matar os profetas do Senhor. A Bíblia diz que então Elias ele entra num processo, vamos dizer assim, depressivo tão grande, que ele se coloca debaixo de um zimbro, a Bíblia diz, e ele pede a morte para si. O desânimo é tamanho que ele pede a morte para si. A Bíblia diz que vem o Senhor, então, ministra ele, e como parte final dessa ministração é esse versículo que nós lemos, que o Senhor manda um anjo que diz para ele assim: Elias, levante-se, coma, beba. E a Bíblia diz assim que quando Elias faz isso, a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele consegue agora ter ânimo, consegue agora ter força, consegue agora caminhar por mais de 40 dias. O que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã é: como você tem se alimentado? Ou mais do que isso, você tem buscado se alimentar? Assim como no nosso corpo físico, para a gente poder viver a cada novo dia, para nós podermos realizar o que precisamos, nós precisamos estar bem alimentados. Não é diferente na nossa vida espiritual. Se nós queremos viver o que Deus tem para nós, se nós queremos conseguir vencer as batalhas, as lutas, as guerras, as situações que se levantam a cada dia, a Bíblia diz que nós precisamos estar alimentados e bem alimentados. A pergunta é: como anda a sua alimentação espiritual? Como você tem se alimentado em Deus? Eu fico pensando que muitas vezes, ou melhor dizendo, todo tempo nós temos nos alimentado de algo. Se nós ligamos a televisão, aquilo nos alimenta de algo. Quando nós conversamos com alguém, essa conversa, esse diálogo nos alimenta de algo. Quando nós vamos à igreja, lá nós somos alimentados de algo. Ou seja, todos os dias, em tudo que fazemos, isso é alimento para nós. A pergunta é: nós temos nos alimentado mais da presença de Deus, daquilo que Deus tem para nós? Ou nós temos nos alimentado mais daquilo que o mundo tem para a nossa história? O que vai determinar se nós vamos viver animados no Senhor ou não é determinado pelo tipo de fonte que nós temos buscado os nossos alimentos. A Bíblia nos ensina algo. A Bíblia diz assim: olha, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai em secreto, porque o seu pai que te ouve em secreto te recompensará. A Bíblia tem nos chamado nesse tempo a nos alimentar da presença de Deus. Se eu e você queremos vencer, se eu e você queremos continuar, se eu e você queremos ter ânimo para que 2021 seja o ano do transbordar, do sobrenatural do Senhor, nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, o restante é acrescentado. Eu quero desafiar você então, a como Elias aqui, a buscar se alimentar na presença do Senhor para ter força, para ter ânimo, para vencer um 2021, para viver um 2021 abençoado na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado, Pai, por essa noite de descanso. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse novo dia. Nós nos consagramos a Ti, Pai. Ó Deus, sabemos, Deus amado, que ó Deus, que vai determinar como vamos viver, Senhor Jesus, é onde nós temos nos alimentado, é qual fonte nós temos buscado. Senhor, muitas vezes nós até agimos como Elias,
Ó Deus, nos colocamos debaixo de um zimbro, nos desanimamos, mas a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor se renovarão, Deus. Ó Deus, subirão com vigor, Deus amado, e voarão até as alturas. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor para nós, Pai, então nos capacita. Ó Deus amado, nos alimenta, Senhor. Ó Deus amado, nos fortalece, derrama sobre nós, ó Deus, a mesma força e capacitação que houve sobre Elias. Nós clamamos a Ti, Deus, pedimos ao Senhor sobre esse dia, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso dia em tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado pelo Senhor, guardado, sustentado pela presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe seu dia, um grande abraço e até mais.